Olá! A ideia hoje é falar como reagir a um provocador. Sabe aquelas pessoas que tá sempre com uma piadinha, tá sempre com uma agressãozinha, tá sempre com uma atitude de desprezo, te deixando de lado? Como é que a gente reage? Como é que a gente atua com essas pessoas, com relação a essas pessoas? Vou falar sobre isso, vou chegar no final do vídeo nesse ponto de que atitudes que a gente pode ter, só que isso só vai fazer sentido se você entender, se a gente falar um pouquinho antes de quem são os provocadores e quem são as vítimas, como uma pessoa se torna provocadora, como uma pessoa se torna vítima e como funciona essa dinâmica entre provocador e vítima. Aí a gente vai ter bastante assim, consciência da atitude, das atitudes que eu vou colocar aqui no final do vídeo de como vai ser. Vamos falar sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo, que você pode, por exemplo, levar para uma terapia, se trabalhar, se entender, se conhecer, ver o que você pode fazer de melhor para você, que mudanças que você pode fazer na sua visão que você tem com relação a você mesmo, com relação às outras pessoas e quem sabe mudar atitudes. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui, pelo WhatsApp é até mais prático de pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial em São Paulo, na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar. Então vamos lá, vamos entender. Eu acho que todo mundo lembra de um episódio de provocador, de provocação na vida. Ou ele foi a vítima, ou ele foi o provocador, ou foi testemunha, ou assistiu uma situação dessa. Com certeza, sempre acontece na vida da gente. E provocação o que é? Às vezes é ameaça, às vezes é ridicularização, acho que esse é o mais comum. A pessoa fala alguma coisa, né, dá uma ridicularizada, ou fala assim, vai ler sobre, vai se informar, é uma bem típica. Ou insultos mesmo, às vezes mais sutis, outras vezes mais, né, óbvios. Às vezes chega no contato físico, ou só o desprezo, ou só deixar a pessoa, uma rejeição ostensiva, né? Deixar a pessoa de lá, não deixa de ser uma provocação. E a provocação tem sempre a intenção de perceber a outra pessoa se mobilizando, se sentindo mal, se sentindo, né, desconfortável, no mínimo, ali naquela situação. E aí ele sente uma certa posição, um certo poder, né, de que ele atuou na vida da outra pessoa, negativamente, mas atuou. Só que normalmente esse provocador ele é pouco compreendido e essa frase não está aqui no sentido de colocar ele como um coitado, mas como uma pessoa que também é vítima de uma situação de vida que aconteceu com ele. E por essa pouca compreensão é que as medidas propostas, né, normalmente que as pessoas fazem ou falam para lidar com o provocador é muito pouco eficiente, porque normalmente as medidas visam o comportamento do provocador ao invés da causa, do porquê que ele faz isso. Né? Por exemplo, nas escolas eu vejo muito aquelas campanhas, né? Insultos podem magoar. Na verdade, isso parece mais uma forma de informar a quem quer provocar como fazer, né? Porque a ideia dele é magoar mesmo. Então, fala assim, estou ensinando, insultando é dessa forma que você... Então, não é muito eficiente. Então, vamos entender quem são provocadores. Tem muita gente que entende que as pessoas têm dentro de si, por natureza, uma violência indomada, um jeito de ser, e com essas pessoas somente a força vai funcionar, somente um outro impulso violento vai controlar o impulso violento dessa pessoa. Mas por esse ponto de vista a gente já vê que é uma violência tentando combater violência e acaba dando resultado nenhum, nada bom para ninguém. Então vamos pensar no início de tudo, uma criança. Né? Apesar do senso comum que as pessoas dizem que a criança, a provocadora, não, é provocador desde criança, é uma ausência de autoridade dos adultos e na realidade nem é tanto uma ausência de autoridade, é a ausência de apego, de conexão com adultos, uma conexão saudável com um adulto que está ali para
orientar, para informar, para ensinar como ele regular suas emoções, porque as orientações, as informações que os adultos dão para a criança, todas são muito importantes, mas eu acho que uma das mais importantes é ensinar a criança a regular suas próprias emoções, a controlar, como fazer para amenizar. E aí essa criança cresce e se torna um adulto que também não sabe regular as próprias emoções. Né? E o que é regular as emoções? É a capacidade de entender até que ponto aquela expressão do sentimento dele, de raiva, de insatisfação, até que ponto é válida essa expressão total e qual o momento de reduzir, né? E por que reduzir essa emoção? Que é para ter a capacidade de consciência de si, a capacidade de perceber o que está acontecendo, por que ele se exaltou, por que ele precisa agredir a outra pessoa, por que ele precisa provocar a outra pessoa, e aí tomar uma atitude que, com relação àquela situação que ele sentiu que ele precisa provocar, de forma que ele consiga resolver o conflito interno dele. Porque um provocador ele tem um conflito interno, não vamos dizer que a pessoa é provocador por ter nascido assim. Ele é porque ele tem alguma coisa dentro dele que está impulsionando ele a ser esse provocador, né? Então, o que as pessoas sentem quando vê um provocador, uma primeira impressão que tem, é que provocador é uma pessoa má por si só, mas não o provocador. O que é então provocador, né? É uma pessoa que se deixou levar pelo instinto de dominar. Tem um instinto, uma necessidade de dominar, que é do ser humano. Todo mundo meio que tem alguns instintos básicos, o instinto de dominar também faz parte. Só que isso acontece de uma forma mais complicada, mais prejudicial, digamos assim, aqui está por perto, quando a pessoa não cresceu com boas referências, né, ou com referência nenhuma, não teve uma orientação em casa, eles se viam perdidos e naquela falta de orientação do que fazer na determinada, acaba saindo atacando todo mundo. Por isso que eu falo sempre, criança precisa de adulto maduro e carinhoso que cuide dessa criança, para ela sentir e perceber que tem alguém com quem ela pode contar, orientação que ela pode confiar, e pessoas que são carinhosas, que gostam dela. Isso é importantíssimo, porque um provocador começou com esse instinto, essa coisa dentro dele, lá na infância, de revidar, de soltar agressão para o mundo. Mas também pode aparecer em pessoas que se sentiram ou que de fato foram fortemente humilhadas. E esse se sentir é muito subjetivo na psicologia. Eu gosto muito desse lado, desse campo, de que as coisas são conforme a percepção de cada um tem a sua realidade. Algumas pessoas de fato foram tremendamente humilhadas, outras se sentiram muito humilhadas e talvez essa humilhação não fosse sentida dessa mesma forma por outra pessoa vivendo aquela mesma situação, mas uma outra pessoa sentiu aquilo como humilhação. E por não suportar esse sentimento tão devastador, dentro de si, ela cria uma persona forte, que aí vai ser essa persona que vai ser o ataque, só que essa persona está protegendo alguma coisa muito frágil dentro de si que ele não pode deixar aparecer. Então, o provocador, no fundo, é uma pessoa frágil, é uma pessoa que se sente com pouca condição de se colocar de uma forma legal e bacana. Então, o caminho que alguns escolhem é esse, é o da provocação. Eu vou ser o agressor, eu vou ser o que vai provocar todo mundo. E já que se trata de pessoas que desejam dominar, aí é legal a gente ter em mente que uma forma madura de liderança, você vê que tem um caminho ali, que a dominação, ela pode ser uma liderança positiva. Só que para isso tem que ter na composição dessa liderança uma responsabilidade pelas pessoas que estão de alguma forma num patamar inferior. A fraqueza da outra pessoa faz ele sentir desprezo, não faz ele sentir vontade de ajudar. Isso compõe o provocador. E agora as vítimas. Quem são as vítimas do provocador? São pessoas que têm a sua vulnerabilidade percebida pelo provocador.
Porque vulnerabilidade todo mundo tem. Todo mundo tem um cantinho, uma coisinha mal resolvida, uma coisinha onde ele é mais sensível, alguma coisa que ele tem mais dificuldade de lidar. Todo mundo tem. Só que quando ele encontra um provocador que identifica esse tipo de coisa, o outro cresce, né? E como essa é uma pessoa que precisa de segurança, que precisa de acolhimento, essa necessidade de acolhimento é identificada como alvo para o provocador, né? E aí ele cresce nessa sua necessidade de dominar a pessoa e vai usar isso contra ela. E agora o caminho, como é que a gente desmonta um provocador? O maior erro é a gente acreditar que esse comportamento agressivo do provocador reflete a verdadeira personalidade dele, reflete quem ele é de fato. Normalmente é aquela sensação de que são ovos podres, mas na verdade não são ovos podres, são ovos com casca muito dura, que não conseguiu se transformar numa pessoa, num ser individual, né? Aí ele tem o ataque como defesa. Ele é imaturo e ele é dependente e ele procura nessa posição dominante uma forma de defesa e de se conservar no mundo e se relacionar com as outras pessoas. E aí a melhor forma de reverter um provocador, aí para quem estiver me ouvindo e falar assim, não, eu sou esse provocador, como é que eu faço para não ser essa pessoa que cutuca todo mundo, que quer ver o outro mal, que tem uma certa satisfaçãozinha de ver a outra pessoa constrangida, com raiva, enfim. A melhor forma de reverter é acalmar as defesas dessa pessoa e satisfazer essa sede de contato humano verdadeiro e bondoso que ele tem lá no fundo. Porque tem essa sede de ter uma coisa boa e a sensação de nunca ter recebido isso das pessoas. Então, quando ele consegue identificar isso e falar, não, o que eu preciso não é de atacar pessoas e ter pessoas com raiva de mim. O que eu preciso é de ter um contato verdadeiro com as pessoas, de sentir a bondade das outras pessoas para mim e poder ter essa troca com as pessoas. Isso é o que reverte, isso é o antídoto para o provocador. Mas aí a gente pensa na vítima. Como é que a gente protege a vítima? A vítima que está sofrendo. É o lado provocador que é legal ele se trabalhar. Mas como é que a gente protege a vítima? Em primeiro lugar, é parar de se defender da sua própria vulnerabilidade, é aceitar, se entender e mergulhar na sua vulnerabilidade e chorar. O que tiver que chorar. Às vezes eu estou falando de literalmente mesmo, chorar com lágrimas, ou não, às vezes só sentir, entrar em contato com a sua dor, com as suas fragilidades e se fortalecer, né? Para que a provocação do outro não te atinja, porque você vai se conhecer tanto, você vai saber tanto a seu próprio respeito, você já vai ter contato com as suas fragilidades, que você vai perceber que tem caminhos para você, o outro não vai ser tão dono da sua emoção, você é dono da sua emoção. Por quê? Porque a vida da vítima, do provocador, é um tormento, né? É a pessoa que tá sempre ali com medo, às vezes, de ir para o local de trabalho, porque lá tem provocador, ou de frequentar a família, porque o provocador é lá, ou o grupo de amigos. Às vezes tem um monte de gente que é legal, mas tem um que é o pé no saco, naquela história lá. E aí, às vezes, ele começa a se limitar, deixa de frequentar esses lugares, às vezes sai do emprego sem precisar nesse sentido, né? Ele sente que precisa, mas de uma forma injusta, ele acaba podando a própria vida para não entrar em contato com o provocador. E muitas vezes a salvação da vítima, já que eu falei em entrar em contato com a sua vulnerabilidade, chorar o que tiver que chorar, para ele tomar posse dos seus sentimentos e entender quais são. Muitas vezes a salvação é ter uma pessoa com quem ele pode contar, uma pessoa que ele sinta segurança, uma pessoa que ajude a perceber ele, o valor dele, que ele tem o direito sim de pensar diferente, que muitas vezes o provocador vai por esse caminho, né? Pela forma que ele seja diferente em algum aspecto, ou no que ele pensa, no que ele se veste, ou como ele é, de alguma forma, porque o provocador costuma usar esses detalhes para
fazer a pessoa sentir mal, só que na hora que você se sente bem com isso, a provocação não tem mais eco, ela não tem mais efeito. A pessoa fala e você vai falar, poxa, coitada dessa pessoa que precisa usar esse tipo de coisa para tentar mexer comigo, para me diminuir, para fazer eu me sentir mal, né? E aí, com base nisso, é possível colocar em prática, então, vamos chegar naquele ponto, que talvez seja o ponto que você estava esperando desde o começo, algumas ações. O que a gente pode fazer, então, de forma prática, quando estiver frente a frente com o provocador? Então, você já entrou em contato com seus sentimentos, você já está aprendendo a você gerenciar seus sentimentos também. Então, você já pode perceber que você consegue manter a calma. Porque o provocador, ele busca uma reação emocional sua. E se você reagir de uma forma agressiva, de uma forma emotiva, você vai estar alimentando a situação. Então, não dá combustível para o provocador é um passo maravilhoso. E nesse caminho você pode ignorar. Vai frustrar, vai deixar a pessoa perceber que ali ela não tem campo mais para continuar agindo, né? E talvez pare. Nada do que eu estou falando aqui é garantia. Você vai fazer isso porque fazendo isso o provocador vai parar. Não, o que vai fazer o provocador parar é ele mesmo decidir. A gente não comanda o comportamento do outro. A ideia é você comandar o seu sentimento e o seu comportamento. E aí entra o estabelecer limite, às vezes comunicar de uma forma assertiva. Assertiva é ser firme, ser elegante, do que você não aceita, do que você não gosta. E a assertividade, novamente, é uma coisa que você faz para você, não é para o outro parar de fazer. Para você se sentir bem, perceber que você se posiciona, você tem o direito de ter o seu sentimento, as suas ideias, sua posição. Usar o humor é um outro caminho. Claro que você só consegue usar o humor quando você estiver de bem com a situação, mas é um caminho legal, porque se você responder de uma forma leve, de uma forma engraçada, você quebra a tensão e desvia o foco da provocação. Né? Não levar para o lado pessoal, porque provocador tem sua própria insegurança. Ele não te provoca porque você precisa, porque você... Não, ele te provoca porque ele é inseguro. E é importante saber, né, que o que ele faz, o que um provocador faz, não reflete a opinião que ele tem de você, que isso é muito comum. A pessoa me provoca porque ela me considera menos, ela acha que eu sou burra, ela acha que eu sou feia, ela acha que eu não sei agir, ela acha que eu não sei pensar. Não, nada do que ele faz está dizendo sobre você, está dizendo sobre ele. O quanto que ele precisa de causar movimento em torno dele para ele se sentir vivo. E evitar, né, confronto físico e verbal, que muitas vezes pode ir para um caminho bem complicado. Então, cortar, não levar adiante, não entrar na pira da pessoa e prezar pela sua segurança. Se for o caso, até de você buscar um apoio legal, ver um advogado para você perceber e se sentir seguro de que o errado na história é ele, é um lado bacana, e às vezes para segurar a pessoa mesmo. Conforme chegar nesse nível de gravidade, não deixe de pensar nessa possibilidade. Percebe que para a gente saber, perceber qual é a melhor forma de lidar, de enfrentar, como responder, que atitude, que palavra, o que você vai fazer diante de um provocador, como é importante você perceber quem é o provocador, que é também uma pessoa frágil, que é também uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com as próprias emoções, que ele não aprendeu e que de alguma forma é uma pessoa que foi meio perspicaz em perceber a sua fragilidade. E aí eu falo, todo mundo tem alguma, todo mundo tem um ponto onde é mais inseguro, onde tem mais dúvida, será que eu estou bem, será que eu não estou, será que o que eu estou falando é certo, será que não é, todo mundo tem. Mas o provocador é uma pessoa um pouquinho mais treinada em perceber que a outra pessoa tem um pontinho ali que está se sentindo insegura e aí ele precisa se sentir muito seguro, então ele usa isso para desmontar a outra pessoa e nisso ele se sente muito bem. Então você entendendo quem é esse provocador, você vai entender que combustível ele precisa para você cortar o combustível e falar não, comigo não, comigo essa coisa não cresce, não segue em frente. Eu acho que esse é o ponto para você se sentir bem com você mesmo e até um provocador, a gente pode usar esse termo no bom sentido. O provocador te provocou a você se conhecer,
né, te deu ali uma cutucada para você parar e pensar, mas por que isso me afetou? Por que essa pessoa vê em mim aqui uma vítima fácil, né, um alvo fácil de atirar? Porque me escolheu? Porque pode ser que tenha alguma insegurança sua, alguma coisa que está um pouquinho mais aparente, e você fala, pô, você está aparente assim, algo para eu me trabalhar, para eu me conhecer melhor, para eu resolver essa questão, para me sentir bem. Porque se alguém vem falar alguma coisa para você que não tem eco em você, não fala nada sobre você, você passa batido, deixa a pessoa ela com o sofrimento dela e segue tua vida. Se percebeu que sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar. Né? Chegou até aqui, eu peço para deixar um like no vídeo, entra na caixa de informação, tem e-book para você se inscrever e receber gratuitamente, tem o link para o canal de cortes, tem clube de canais para quem quiser colaborar, o botão valeu para quem quiser colaborar, agradeço bastante, obrigada por me assistir.